Olá pessoal, como vocês estão? Foi dia de gain ou loss? Bora para mais uma visão de mercado. Pessoal, hoje a gente vai falar aí uma estratégia que eu sempre ensino aqui, sempre bato na tecla, né? Para vocês serem lucrativos e conseguir sempre estar fazendo bons saldos aí, ou sempre estar conseguindo se manter consistente, né? Primeira coisa de tudo, a gente tem que ter sempre um emocional bem trabalhado. Nunca querer buscar mais do que o mercado está dando e aceitar quando eles não estiver dando operacional, tá? A gente vai começar aqui pelo Bitcoin pra gente esperar, pra gente te mostrar, né? Esperar não. O que a gente tem aqui? A gente tá no minuto, tá? Se baseia a estratégia, eu não sei a direção, isso e aquilo. Então vamos usar um básico, praticamente um setup, né? Não precisa, entre aspas, muito contexto. O que a gente tem que esperar? Sempre o movimento de quebra. Se ele tá subindo, a gente vai esperar uma quebra. A hora que ele der a quebra, a gente espera ele deixar uma zona de liquidez, vir acionar essa zona e pegar o alvo que é apontado. E como a gente vai descobrir o alvo? Se a gente não sabe a tendência, entre aspas, né? Aqui eu tô vendo que ele só tá subindo, mas aqui ele quebrou uma estrutura, eu acho que pode reverter, então eu posso alongar um pouco mais. E se a gente não consegue alongar um pouco mais, seria o alvo aqui, a gente viu o rompimento aqui. Se ele começar a encebar, a gente começa a proteger candle aqui, ou já sai aqui no movimento aqui do fundo, né? Para garantir. E se caso ele romper aqui e voltar, a gente teria uma outra entrada aqui e desceria a continuidade, né? O famoso pullback aí, que o pessoal fala. Então, com isso que a gente tem aqui, o mercado que está subindo, o Bitcoin, né? Bem forte. Então, a gente vê que está em alta. E aqui a gente tem nosso order block aqui nessa região. Ele chega aqui? Não chega. E o que a gente tem aqui? Uma pequena quebra de micro. Ele quebra aqui, depois ele faz o boss aqui, depois ele faz um outro boss aqui. E depois aqui ele quebra o choque novamente. E a partir do momento que ele quebra o choque dessa zona de liquidez, ele deixa uma oportunidade de compra nessa região. Só que a gente já tem uma de venda aqui. Porque esse aqui, ó, a liquidez, então tudo... Esse ponto que ele deixou aqui, ó, pra cima aqui, e esse ponto aqui é tudo liquidez. Então o mercado vai vir aqui, para talvez depois dar a entrada aqui e voltar a subir. Só que como a gente está numa tendência forte de alta, a gente tem uma pernada maior e ele está acima dos 50%, a melhor entrada é aqui, tá? Então por isso a gente não usaria aqui essa região. Se usar, beleza, pode usar, ele dá a chance de proteger aqui e depois te zera, ou você toma um stop. Então a gente tem a nossa entrada aqui nessa região, né? Se você aguenta a retração aqui, ele cai, paga o alvo, né, de correção e volta a subir. Só que aqui ele deixa uma zona de liquidez, né? Muito perto aqui. Podia valer uma entrada, só que como a gente viu que era tendência de alta, a gente não entraria. No caso, se não soubesse e como a gente conseguiu pegar aqui, poderia queimar uma gordurinha aqui, ficar com um gain, um stopzinho curto e curtir o dia e depois, tá? A mesma situação se repete depois, ó. A gente tem aqui o movimento de topo, né? Aqui a gente tem o fundo, porém a gente não tem um movimento, como é que fala? Mais rompimento com o corpo, né? Real. Opa, pera aí. Aqui, ó. A gente tem, na verdade tem sim, ó, um rompimento com o corpo aqui nessa região. A partir do momento que a gente tem o corpo aqui com a região, o que acontece? A gente tem entrada no order block aqui, ó. A gente tem esse doji. Esse doji aciona, a gente sabe, depois aqui tá em tendência de alta, ou a gente não sabe, não tá conseguindo ler e só precisa fazer um setup, a gente protege aqui no zero e escapa desse stop, tá? Depois ele vai pra cima, né? Faz uma nova pernada. A gente tem entrada aqui, né? Que aqui ele já corrigiu no 50%. Não, então a gente não tem essa entrada, tá? Então tem que prestar atenção nisso, tá, pessoal? Com isso, o que acontece? Ele desce mais, né? Aí aqui agora ele corrige todo os 50% dessa pernada aqui, né? Então se ele corrigir 50% dessa pernada e rompe, ele vai gerando novas pernadas aqui pra gente. E assim vai prosseguindo, tá?
Então aqui a gente não teria mais entrada. Ele dá uma nova quebra aqui, com o pavio, infelizmente, não dando a entrada aqui para pegar a continuidade, tá? Então não tem essa entrada aqui também. E ele não consegue chegar nesse order block aqui dessa região aqui, ó, tá? E segue-se o dia. Então a melhor operação foi aquela ali, né? Que a gente pode considerar a venda. O resto do dia a gente fica somente olhando. Que o mercado ele simplesmente só vai, tá difícil de organizar aqui porque ele subiu forte hoje, tá? Então aqui a gente tem a quebra, né? Vocês podem ver aqui, mas em nenhum momento ele volta nas regiões boas aqui para dar operações. Aqui a mesma situação lá, você poderia ter pego aqui e zerado aqui também. Então, esses são os movimentos do Bitcoin. Nos 5 minutos, nos 5 minutos, se você olhar aqui, ó, a gente não teve absolutamente nada, nem venda, nem compra, né? Porque, ó, compra não corrigiu, 50% era aqui, beleza, rompeu. Aí depois aqui ele faz a pernada de 50% aqui e valida essa pernada aqui. Rompeu, não volta nos 50%, abaixo de 50% aqui para dar entrada. Então a gente não tem nada nos 5 minutos. Já aqui a gente tem um rompimento, né? Deixa uma entrada aqui, mas não perde esse fundo aqui que a gente considera o maior, né? A gente só perde aqui o secundário, né? E bem fraquinho já perto de um outro fundo aqui, não gerando também a venda, tá bom? Agora, bora lá pro índice. Pessoal, já aqui no índice, o que a gente tem? A gente tem um movimento que a gente sabe aí que já vem dias forte para cima, né? A gente ter a nossa demanda de marcação, né? E espera ele vir nas regiões. Isso aqui tudo é zona de liquidez, tá? Ele já deixa no começo do dia a zona de liquidez, validando o nosso order block aqui. O que acontece? Aqui ele faz uma nova quebra de estrutura. Você vê aqui nessa região, aqui ele quebra a estrutura. Aqui, ó. E deixa essa zona de liquidez. Deixando essa zona de liquidez, ele valida essa região aqui, que a gente já vai ver como a estratégia do minuto também funciona aqui. E dá essa pernada de alta. Já na ponta vendedora, a gente vê que ele só rompe com pavio, ó. Então a gente não tem entrada nesse order block aqui, apesar dele ter pagado aqui um belo movimento também, tá? Famoso 3-1. A gente indo por um minuto, pessoal, presta atenção nisso, tá? Não pode usar o dia, pode usar o dia passado. Eu não consigo identificar nunca a tendência, também vai funcionar. Vamos lá. Você pegou, marcou sua máxima, sua mínima, rompeu, deixou liquidez? Deixou aqui. Procura seu order block. Cadê esse order block? Esse doji aqui, ó. Esse doji foi acionado? Foi. A gente pode pegar até os 50% aqui, né? Ele volta, retesta, pegar aqui os 50%, ou quem aguentou toda essa briga aqui, né? Consegue levar até o topo aí pegando 500 pontos, tá bom? Mas eu acreditava na venda. Tudo bem. O que a gente tem? A gente tem aqui, ó, o movimento que ele vem, cai aqui, captura esse Fair Value Gap aqui, né? Tenta romper aqui. E aqui, se você julgar rompimento, que eu não gosto, que é sem corpo, você teria uma entrada aqui no Order Block, né? Esse doji aqui, dando uma entrada de venda, dando aí umas pontuações de 300 pontos. Porém, se você não julga, você não teve entrada aqui, tá? Não teve entrada aqui se você julga por rompimento de corpo. E segue o dia. Seguindo o dia, o que acontece aqui, ó? Aqui ele vem, deixa um fundo, um outro fundo, e ele tenta romper, não consegue, só pavio. Se tivesse rompido com o corpo, a gente poderia jogar aqui, entrada, aqui, ó, novamente, surfando. Pegou o alvo aqui, tchau. É curto? É. Mas já que você pode ter dificuldade de identificar o contexto, é uma estratégia que te ajuda bastante a conseguir entrar dentro do movimento, tá? Esse foi o movimento que a gente teve para o índice. Agora, bora lá no dólar. Pessoal, já aqui no dólar, vou começar pelo 5, tá? A mesma situação. O 5 a gente tinha as regiões aqui de fechamento de gap, tá? Aqui mais abaixo esse order block, a gente já marca a nossa máxima e nossa mínima, onde ele acaba rompendo, sinalizando a sua continuidade de alta, né? Então, se ele tem a oportunidade de alta, a gente vai marcar a nossa máxima, nossa mínima e deixa a liquidez. Deixou a liquidez, onde a gente tem
um order block validado. É esse grandão aqui, ó. Esse grandão. Só que a gente tenta refinar. A gente refina aqui, quem usou o 5 não tá errado na compra, acaba sendo violinado, infelizmente, e depois o mercado vai. Na parte vendedora, a gente não tem nada, absolutamente nada aqui, tá? E ele simplesmente derruba, tá? Agora, usando a estratégia de novo, eu não sei que lado que ele tá, se ele tá pra cima, se ele tá pra baixo, o que a gente vai fazer? A gente tem o quê? A primeira máxima e a primeira mínima do dia. Rompeu pra baixo, certo? Subiu, a gente tomou um primeiro stopzinho aqui curtinho, tá? Não tome stop em grande, tá bom, pessoal? Beleza. Passou, a gente vai marcar uma nova máxima aqui, né? Porque ele rompe esse topo aqui e essa nova mínima. Beleza. Rompeu, continuou, bonito. A gente vê essa outra quebra de estrutura aqui nessa região, ó. Se vocês repararem, ele faz a queda aqui e quebra essa estrutura. E depois aqui ele tenta uma nova continuidade, porém ele não consegue. Sendo aqui liquidez, sendo aqui liquidez. Aí que a gente pode tentar o order block. E onde a gente tem order block aqui, a gente tem essa região aqui e essa região aqui. E ele dá a entrada na primeira, tá? E depois ele vem pagar toda aquela queda. Se você teve paciência, você conseguiu pegar um alvo aqui de quase 40 pontos aqui, né? 30, 40 e poucos pontos aqui nessa região aqui, ó, que é o alvo dele. Caso fosse mais conservador, buscava aqui, acho que daria uns 10, 15 pontos aqui, que é uma ótima pontuação no dólar também, tá bom? Então, esses são os movimentos que a gente teve aí no dólar, tá? E bem tranquilinho também. Na parte compradora aqui, ó, essa violinada aqui foi na hora do POL, né? A gente usa isso aqui como uma pequena quebra, né? Deixa uma zona de liquidez aqui. Pode usar esse order block aqui. Infelizmente a fala dele vem em violina. E depois ele dá um movimento aqui também, tá? Até bem tranquilo. Visualizem bastante essa estratégia. Espero que tenha ajudado vocês aí. Obrigado e até a próxima.